Vacina e CIA e Lages Guarani. Que São José rogue por todos nós. Deus também é trabalhador. Sicredi informa a hora certa. 7h29. Sicredi, o seu lugar para investir. Siga nossas redes sociais. Sicredi Centro-Sul MS. Você sintoniza ZYX 601, canal 239 de comunicação. Frequência de 95,7 FM. Trabalhamos e operamos com 15 mil watts de potência. Esta é a Rádio Coração, uma emissora da Fundação Terceiro Milênio. Educar Evangelizando. Estúdio principal na Avenida São José 940, em Itaporã. Fone 3451-3084. Estúdio auxiliar na Avenida Marcelino Pires 1405, em Dourados. Fone 3422-9507. Nosso WhatsApp 99978-9507. Acesse nosso site radiocoração.org. Rádio Coração, amor, maior amor. Ele chegou trazendo o seu amor. Pede licença e não arrombou. É algo que jamais tinha sentido. Entrou em meu coração e nele foi morar. E toda a escuridão se dissipou e uma luz divina me cercou. Um amor assim a gente nunca esquece. Se vive intensamente na terra e no céu. Responda, Brasil, que eu quero saber. Que amor é esse que morreu por mim? Meus pecados carregou, Jesus Cristo me salvou, seu amor me libertou. Meus pecados carregou, para sempre me salvou, seu amor me libertou. Toda a escuridão se dissipou e uma luz divina me cercou. Um amor assim a gente nunca esquece. Se vive intensamente na terra e no céu. Responda, responda. Que amor é esse que morreu por mim? Meus pecados carregou, Jesus Cristo me salvou, seu amor me libertou. Visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz cristã, acendendo a consciência humana. Deus abençoe
os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos e o limpador de bucho. Muito bem, agora são 7h34 no ar, programa Ponto de Vista, Rádio Coração 95,7 FM. Apresentação Padre Fernando Lourenço, produção Osaíri Sanabra, jornalista Rinaldo Félix e sonoplastia Alexandre Almeida. Hoje, dia 1º de maio de 2021, quero saudar todos os trabalhadores. Hoje, dia de São José Operário, dia do trabalhador, dia do trabalho, dia internacional, dia de todos aqueles que colaboram para o progresso da sociedade. A festa dos trabalhadores é uma data comemorativa dedicada a todos aqueles que, por sua vez, contribuem para o desenvolvimento integral da sociedade e da pessoa humana. Cada trabalho compõe esse mosaico importante e especial que constitui a nossa sociedade. Obrigado a você que é trabalhador, obrigado a você que contribui para que juntos possamos ir para frente e para o alto. E hoje nós iremos conversar nesse Dia Mundial do Trabalho com Flávio de Oliveira Nunes, ele que é auditor fiscal do trabalho e chefe do setor de inspeção do trabalho da gerência da gerência do trabalho em Dourados, né? E é a terceira participação dele aqui no nosso programa Ponto de Vista. Também o Geraldo Salles, ele que é da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, gestor da Casa do Trabalhador em Dourados, órgão que oferece diariamente oportunidades de trabalho em vários setores para Dourados e também para a região. E temos como convidado Carlos Vitorati, ele que é professor de economia na Faculdade Anhanguera, em Dourados, e consultor também financeiro. Então, com vocês hoje, quero saudar todos os trabalhadores com o nosso programa hoje feito de modo muito especial para todos nós. No ar, programa Ponto de Vista. Deus também é trabalhador. Muito bem. Você que está aí tomando seu café, você que está em sintonia conosco, tenho a alegria de acolher todos vocês, também os nossos convidados que aqui estão. Quero saudar de modo especial o Flávio de Oliveira. Bom dia, Flávio. Bom dia, Padre Fernando, bom dia aos companheiros aqui de estúdio, bom dia a você que nos escuta nesse momento. É sempre um prazer, Padre Fernando, estar aqui de volta na Rádio Coração, nesse programa tão relevante que trata de temas tão importantes para a sociedade como um todo, e nesse dia muito especial, 1º de maio, dia em que nós comemoramos o Dia do Trabalho. Então, a você, trabalhador que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência. Estamos sempre aqui à disposição para tratarmos um pouco aqui dessa questão do mundo do trabalho. Muito bem, também quero acolher o Geraldo Salles. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Padre Fernando, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. É um prazer imenso estar nesse programa pela primeira vez e já agradecendo aqui a oportunidade por estarmos aqui nesse dia tão especial que é o Dia do Trabalhador. Muito bem, também o Carlos Vitorati. Bom dia. Muito bom dia, um prazer imenso estar de volta a essa casa. Fazia um bom tempo que a gente não se fazia presente. Saudar todos os radiovintes e a todos os trabalhadores nesse dia tão especial. Muito bem, olha que coisa boa, né? Estamos aqui hoje homenageando, né, todos os nossos trabalhadores, agradecendo a contribuição de todos nesse labor. Hoje pelas 6 da manhã rezei a missa, né, e até me surpreendi na paróquia, porque hoje nós começamos a rezar a missa às 6 horas da manhã na paróquia São João Batista, e estava lotada a igreja, né? E rezamos hoje pelos trabalhadores, rezamos hoje pelos nossos ouvintes da Rádio Coração também, para os nossos convidados que aqui estão hoje prestando esta homenagem, né, com a sua própria vida, com o seu trabalho, com a sua experiência, com as suas orientações, para que todos nós possamos ser obreiros do bem comum. Muito bem, são tantas perguntas hoje, né, que nós vamos ir aprofundando ao longo do nosso programa. Quero de maneira muito especial agradecer toda a programação da Rádio Coração que está em sintonia conosco, né? Muito bem. Flávio, você como auditor do Ministério do Trabalho, né?
Qual que é a sua missão, né? Como auditor? Quanto tempo no estado e também assim quais os municípios que formam a sua área de atuação? Padre, essa é uma pergunta bastante relevante, né? Em suma, qual é o papel da fiscalização do trabalho, né? Em um momento tão difícil, né, que nós enfrentamos essa pandemia, essa terrível pandemia, já ceifou a vida de mais de 400 mil pessoas, né? Pessoas que trabalhavam, pessoas, enfim, que levavam a sua vida aí com sonhos, expectativas, foram ceifadas por conta desta terrível pandemia. E no meio desse cenário todo de caos, a fiscalização do trabalho, ela tem realizado fiscalizações para que o ambiente de trabalho se torne o mais salutar possível, não é? Porque as pessoas já num cenário de normalidade, algumas pessoas exercem suas atividades já num ambiente ruim, não é? Num cenário de pandemia, a exposição aos riscos aí aumentam, elevam-se potencialmente, porque agora chegou um vírus em que a gente precisa também no ambiente de trabalho controlar esse vírus em alguma medida, e a fiscalização do trabalho tem buscado implementar nas suas ações medidas para que as empresas consigam não só controlar os riscos que já existiam no dia a dia, mas controlar também em alguma medida, se é que é possível, o risco da exposição ao coronavírus. E temos feito fiscalizações em diferentes setores. Por exemplo, um setor que nós atuamos muito no último ano, que é o setor de frigorífico. O setor de frigorífico era um setor que, no princípio da pandemia, era tido como um ambiente propício à contaminação com o coronavírus, né? E diversas medidas foram cobradas das empresas do setor frigorífico, e o setor frigorífico hoje é um setor com baixíssimo índice de contaminação com o coronavírus, em virtude das medidas que foram implementadas. Estava dizendo outro dia numa entrevista que eu me sinto hoje mais seguro sob a perspectiva da exposição ao coronavírus, fiscalizando um frigorífico, do que fiscalizando, por exemplo, um supermercado, né? Porque dentro de um frigorífico você tem um controle maior. Mas não estou aqui querendo fazer elogios aos frigoríficos, estou apenas dizendo, né, de um pouco do nosso trabalho. Outra coisa que a gente tem feito é combatendo o trabalho análogo ao escravo. Esse ano de 2020 e já agora em 2021, nós já encontramos trabalhadores em condição análoga ao escravo em algumas ações fiscais, né, especialmente no setor, no agronegócio, em algumas fazendas, né? A gente encontrou outro dia 20 e poucos trabalhadores paraguaios em condição análoga a escravo. Semana retrasada, resgatamos 2 trabalhadores aqui na região agora fugiu aqui a região, Maracaju, salvo melhor juízo. Enfim, temos trabalhado para que as empresas e os trabalhadores, né, encontrem medidas para que a condição de trabalho seja a melhor possível. E você, empregador e trabalhador que está nos ouvindo nesse momento, é fundamental uma coisa elementar, básica na relação de trabalho, que é o registro do empregado. Todo trabalhador precisa estar registrado, todo empregado precisa do registro. Antigamente a gente fazia o registro na carteira de trabalho, na antiga CTPS, aquele livrinho de capa azul. Hoje, você, trabalhador que está me ouvindo, você não precisa mais daquela carteira de trabalho de capinha azul. O que você precisa hoje é baixar o aplicativo dessa carteira de trabalho no seu celular. E aí você me pergunta, sim, Flávio, quando eu for arranjar um emprego, o que é que eu entrego para o cara me registrar, para a empresa me registrar? Somente o seu CPF. Acabou. A carteira de trabalho física, inclusive, se você perdeu a sua, ou se você precisa iniciar a sua atividade no mundo do trabalho, precisa de uma carteira de trabalho, não adianta procurar o antigo Ministério do Trabalho aqui na Rua Ponta Porã, porque você não vai conseguir. Hoje está na sua mão, a sua carteira de trabalho está dentro do seu celular. E aí a gente vai conversando mais, né, padre, aqui, sim. Ao longo do nosso bate-papo. Você falando dessa informação aí, eu lembrei porque hoje algumas pessoas levaram a carteira de trabalho, como você está falando, para abençoar, né? Eu falei assim, mas agora é tudo informatizado, né? Mas então a gente abençoa o trabalhador, né? Não tem como, enfim. Então são realidades interessantes em que a gente percebe a evolução, né? Então as preocupações da fiscalização,
ela tem uma finalidade, né? Essa finalidade é justamente tanto o bem do trabalhador como o bem do empregador também, né? Então é importante ter essa visão panorâmica, e os desafios também que comportam tanto de um lado quanto do outro, né? Nós temos aqui também o seu Geraldo Salles, né? Da Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Seu Geraldo, esse órgão, ele oferece oportunidade de trabalho, porque nós estamos vendo essa pandemia, né? A pandemia, a gente percebe que tem um índice de desemprego tem aumentado. Então, como que no seu setor o senhor tem visto esta problemática? Olha, realmente no começo dessa pandemia, a questão do desemprego foi muito grande. Agora, a gente observa também que já há uma recuperação, sim, aos poucos vem se recuperando, eu acho que isso é muito bom. Porque nós fazemos também ali para a questão da captação de vagas de trabalho, junto às empresas. Nós temos um pessoal que sai para a rua, que visita, apesar que ainda é um corpo pequeno de pessoas funcionários fazendo esse trabalho, mas hoje tem a facilidade dos e-mails, né? A gente tem o pessoal que faz a captação também dos WhatsApp das empresas, né? Não há necessidade que o empregador vá também até a Funtrab para fazer isso. Nós temos o aplicativo MS Contrata Mais, que dá essa oportunidade do empregador, por exemplo, buscar ali o profissional, porque todo trabalhador que tem acesso ao MS Contrata Mais, ele vai ali postar o seu currículo, a sua vida de trabalho, a sua vida. Então, o empregador que precisa contratar um trabalhador, é só ele consultar, ele pode fazer pesquisa a partir de 100 metros da empresa dele, pode até selecionar o trabalhador mais próximo da sua empresa. Então isso é um negócio interessante que veio justamente para facilitar. A pandemia teve um lado ruim, teve, muito, como o Flávio disse, são mais de 400 mil pessoas que morreram, mas também estamos ensinando um novo tempo de trabalho em todos os segmentos dessa oportunidade. Então isso é uma coisa que é aprender, né, o que veio, talvez até para ficar. São novos costumes que vai ter a partir de agora. Essa capacidade de se reinventar, né? Teve muitas perdas e perdas significativas, mas eu penso que na crise era uma ocasião para que a gente consiga encontrar outros caminhos, né? Isso é muito interessante mesmo, sobretudo o impacto na questão dos microempreendedores também, né? E essa ajuda daqueles os mais simples, os mais pobres, que sofrem com o impacto dessa pandemia. Então essa gestão da Casa do Trabalho, ela contribui muito, né? Sim, nós fazemos captação das vagas, nós distribuímos isso aos trabalhadores, a gente faz a seleção, tipo assim, uma filtragem, aquele que o perfil que a empresa precisa. O próprio empregador, nós damos ali o espaço para que ele faça as entrevistas dentro das normas de segurança, questão da pandemia. Nós temos um auditório ali para 200 pessoas, claro que o uso do regime é limitado, né? Então, além de você fazer essa captação, você tem também a estrutura que você oferece para o trabalhador, assim como o trabalhador. Tem os espaços ali para fazer os cursos, por exemplo, alguma integração, enfim, o que precisar na questão do trabalho, nós temos espaço para isso, estrutura para isso. Que maravilha, né? Carlos Vitorati, né? Você, como professor de economia, vendo toda essa situação hoje, Dia do Trabalhador, vivemos aí estamos atravessando essa pandemia, temos sinais de esperança. Como que a gente consegue fazer essa leitura aí dentro dessa travessia aí da pandemia que se refere às relações de trabalho? Diz um célebre pensador inglês chamado John Milton que todo momento de crise faz com que a humanidade acelere o seu caminhar e a sua trajetória histórica no mundo. E nesse momento não está sendo diferente. Então, o que mais nós percebemos nesse momento é uma situação de quase que um entrelaçamento de interesses, né? A empresa sabe que precisa preservar os seus trabalhadores. Eu converso muito, eu convivo no meio empresarial, então a gente sabe que os empregadores estão diariamente preocupados. Olha, meu trabalhador, principalmente aqueles que exercem trabalhos externos, então ele fala assim, olha, meu trabalhador está em viagem, está desenvolvendo um trabalho em tal lugar, será que ele está usando corretamente os EPI? Será que ele... Porque a empresa também sabe que é difícil
em situação de adoecimento, em situação de um acometimento dessa doença, não é só difícil repor esse trabalhador, substituir esse trabalhador. Tem toda uma carga, né? Os outros trabalhadores se sentem inseguros, existe uma família que está por trás disso. Então é um momento de uma sobrecarga emocional muito grande, e é um momento de se repensar realmente muita coisa, né? Então a gente começa a entender que existem situações que trazem bons aprendizados, né? Nós estávamos vivendo um momento em que nós estávamos importando da China até agulha, né? Nós tínhamos nos habituado a pensar que nós produzíamos grãos, nós produzíamos alimento, e tudo que nós precisássemos de produto industrializado nós podíamos comprar na China. E graças a Deus nós descobrimos que isso não é verdade. Nós estamos passando por situação diversa de abastecimento. Nós temos alguns setores que foram colhidos em situação difícil na economia e que hoje tem dificuldade de abastecimento muito séria, por falta de máquinas, por falta de equipamentos e principalmente por falta de componente de produção. Vou dar alguns exemplos. Setor de máquinas e equipamentos, setor de produção de veículos. Hoje nós estamos produzindo quase 30% menos de veículos, principalmente em função de falta de peças e componentes, e principalmente a indústria plástica no Brasil está sofrendo uma barbaridade por conta disso. Então nós descobrimos que não dá para você simplesmente repassar para um terceiro responsabilidades de abastecimento do seu mercado interno. Então nós estamos redescobrindo que a indústria brasileira precisa ser valorizada, precisa de crédito, precisa de aperfeiçoamento, precisa de pesquisa científica, precisa de evolução técnica para competir com o resto do mundo. Então esse momento trouxe algumas reflexões extremamente importantes, e principalmente para o trabalhador, a grande preocupação dele sentir que ele é extremamente útil, porque sem ele a atividade producional não existe, e principalmente que ele tem uma relação importante com a empresa onde ele trabalha. Acho que se rompeu muito daquele pensamento que existia em muitos trabalhadores que diziam assim: o meu patrão é rico, né? Eu não tenho muito que me preocupar com ele. Acho que a pandemia rompeu muito essa situação. A gente percebe muito essa mudança de comportamento. Claro que a gente não pode dizer que em pandemia existam aspectos positivos, mas sempre algumas boas lições desse momento a gente tem que tirar, sim. Me permita fazer um complemento à fala aqui do professor Vitorati em relação às boas lições que a gente tem que tirar dessa pandemia. E o setor público, ele também vem tirando boas lições desta pandemia. Repito, apesar da desgraça do cenário que nós vivemos, o setor público está tirando algumas lições. E no setor que eu mais atuo, eu já presenciei, padre Fernando e caros ouvintes, eu já presenciei trabalhadores passando a noite em frente à unidade local do antigo Ministério do Trabalho, para no dia seguinte ter a sua demanda solicitada, não é nem atendida, é solicitada. Então o trabalhador passava às vezes à noite na frente daquela unidade local do Ministério do Trabalho, para no dia seguinte conseguir tirar uma carteira de trabalho, ou dar entrada no seguro-desemprego. Ele que perdeu o emprego, já está ali num cenário de dificuldade, ainda é obrigado a ficar na frente de um prédio, às vezes no frio, com fome, para ver se no dia seguinte ele consegue ainda ter a demanda atendida. Isso tudo acabou. Vou repetir, isso tudo acabou. Hoje, trabalhador, você, repito, né, você não precisa mais da carteira de trabalho física, não precisa passar nenhum instante sequer na frente de um prédio do antigo Ministério do Trabalho para retirar a sua carteira. Mesmo você estrangeiro,
Você estrangeiro, venezuelano, haitiano, está nos ouvindo nesse momento, você também não precisa. Você precisa baixar o aplicativo CTPS digital na loja aí do aplicativo do seu celular. Quando você baixar o aplicativo, ele vai pedir para você o seu CPF e uma senha. Você digita o seu CPF, cria uma senha. Quando você entrar nesse aplicativo, nesse sistema, você vai ver, inclusive, todos os locais onde você trabalhou formalmente. Se você hoje tem 40 anos e já trabalhou 20 anos em diferentes empresas, formalmente, todos esses vínculos aparecerão lá nesse sisteminha que está na sua mão. Outra coisa, você trabalhador perdeu o emprego, não precisa mais pegar aquela guia do seguro, do seguro-desemprego para dar entrada lá no antigo Ministério do Trabalho. Não, hoje você dá entrada no aplicativo ou no portal gov.br, www.gov.br, porque tem mais de 1.000 serviços sendo prestados nesse portal e lá está a entrada do seguro-desemprego. Eu dei entrada no seguro-desemprego e não recebi, houve algum problema. Neste mesmo portal, neste mesmo aplicativo, trabalhador, você consegue fazer o recurso. Você vai entrar lá e dizer o que foi que aconteceu, por que o sistema não está liberando o pagamento para você. Aí ele vai dizer, olha, escreva aqui a sua defesa, porque nós estamos negando por isso. Aí você diz, não, houve um problema, assim assado, e depois será analisado por um analista. E este recurso está sendo analisado em média em 15 dias. No Brasil, no Mato Grosso do Sul, essa semana a gente está zerando a fila. Então veja, a pandemia está trazendo, se é que é possível, muitas lições boas, aprendizados importantes para todos nós, e o setor público tem atuado e utilizado a tecnologia da informação a favor da população brasileira, que afinal de contas é por ela que o setor público existe, e para ela que o setor público existe. Então, apesar de tudo, estamos avançando aí, né? Muito bem, tá aí a tecnologia no serviço do trabalhador, no serviço da vida, né? Então, muito bom ouvir essas iniciativas, essa capacidade da gente se reinventar cada vez mais. Agora são 7h57, vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o segundo bloco, com o programa Ponto de Vista. E os operários que sujam as mãos. E o programa Ponto de Vista. Expresso Dourados, Campo Grande, informa a hora certa. 7h57. Transporte de passageiros e encomendas entre Dourados e Campo Grande, via Maracaju e Nova Alvorada do Sul. E agora Carapó e Amambai. Fone 3032-9050 e 99884-5633. Expresso Dourados, Campo Grande. Coronavírus, evite o contágio. No atual momento da pandemia, todo paciente com sintomas de resfriado ou gripe pode ter Covid-19 e deve ficar imediatamente em isolamento, evitando a transmissão pelo ar e procurando atendimento médico por consulta presencial ou por teleconsulta. A avaliação e orientação médicas e a realização do teste são muito importantes. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Móveis Plaza, almoço e economia. Show de prêmios Móveis Plaza. Compre na Móveis Plaza de Itaporã e Douradina e concorra 10 bicicletas e uma moto 0 km. A Móveis Plaza vai presentear você. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre o ano todo a vários prêmios. São 10 bicicletas e uma moto 0 km. Na Móveis Plaza, você encontra as melhores opções para deixar a sua casa ainda mais linda e aconchegante. Venha para Móveis Plaza. A sua casa vai amar. Em Itaporã e Douradina. Exija Móveis Plaza, o melhor do seu lar. Olá, ouvinte da Rádio Coração. Estamos no ano de São José. Participe do tríduo da paróquia São José Operário. Primeiro dia, 28 de abril, às 19 horas. O tema, o coração de trabalhador. Segundo dia, 29 de abril, às 19 horas. Tema, o coração de esposo. Terceiro dia, 30 de abril, às 19 horas. Tema, o coração de pai. Dia 1º de maio, às 18 horas, missa da solenidade de São José Operário. E que ele rogue por todos nós.
A Cooperplan, projetos ambientais e topográficos, oferece desde 1991 serviços com tradição e profissionalismo para empresários e produtores rurais, com atividades nas áreas de cadastro ambiental e rural, curva de nível, georreferenciamento, levantamentos, licenciamentos, desmembramento e remembramento de áreas e projetos de recuperação de áreas degradadas. Cooperplan em Dourados, Rua Aziz Haslen, 66, Jardim Clímax. Telefone 3426-6447. Acesse cooperplan.com.br. São José é o patrono da Igreja Universal, dos carpinteiros, dos pais, dos trabalhadores manuais e da justiça social. Para nós católicos, é também o padroeiro da boa morte, uma vez que muito provavelmente teve ao seu lado no momento derradeiro Nosso Senhor e a Virgem Maria. Para Santa Teresa d'Ávila, doutora e grande mística da Igreja, ele deveria ser ainda o protetor de todos os monges e freiras, devido ao seu belo exemplo de vida. Nada mais justo para um homem santo que amou a Deus como se fosse seu próprio filho. 1º de maio, dia de São José Operário. Joias legítimas em ouro e prata. O melhor lugar é na Joias Nápoles, onde você encontra alianças, anéis, gargantilhas, brincos, pulseiras e lojas de várias marcas importantes. Joias Nápoles, o endereço certo para presentear em ocasiões especiais. Melhor preço e atendimento. O Nelson de Araújo, 547, fone 34219421. Centro de Dourados. Programa Ponto de Vista. Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Muito bem, dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia de São José Operário. Quero saudar todos vocês que estão em sintonia conosco na Rádio Coração 95,7 FM, nesse programa mais que especial sobre o Dia Mundial do Trabalho. Temos aqui a presença do Flávio de Oliveira Nunes, também do Geraldo Salles, do Carlos Litorati, eles que estão partilhando sobre a sua experiência, um como auditor fiscal, outro como gestor da Casa do Trabalhador, outro como economista. Esse programa é feito para você que é trabalhador, para você que é trabalhadora. Muito bem. Nós falávamos aqui um pouco sobre os avanços que a tecnologia ela tem proporcionado e também os impactos as consequências positivas também, né? Um olhar positivo sobre as consequências dessa pandemia, né? E é claro que quando a gente fala do trabalho, né, eu queria reportar um pouco agora para o Geraldo Salles, quais são os setores assim da Casa do Trabalhador que por sua vez disponibiliza, né, vagas de emprego? Quais são essas vagas? Qual que é o que predomina? Você fala setores de emprego na questão, geral, né? Isso, geral. Olha, ali é geral mesmo, é todos os segmentos no que envolve o trabalho, né? Desde o gari, digamos assim, até o engenheiro, enfim, conforme as empresas precisam. Por exemplo, comerciário, a indústria, a agropecuária, no caso, o agronegócio, tudo a gente tem o trabalho voltado para esses segmentos. Então a gente abrange todos. Essa é a realidade. E as empresas oferecem essas oportunidades. Agora, o que acontece muitas vezes também, estava falando com o Flávio aqui, o nosso município, ele vem avançando aí muito no campo da industrialização, e crescendo muito, graças a Deus, né? Dando muitas oportunidades. Porém, existe uma deficiência grande na questão da qualificação da mão de obra, às vezes em falta do próprio trabalhador, nem do empregador, que às vezes o município não tinha ainda esses cursos para esses segmentos. E ainda ontem eu estava conversando com o Nilson da Associação Comercial, e também de falar com o Flávio aqui no Ministério do Trabalho. Acho que a gente tem que ter essa preocupação de chamar o César, o Senat, o SESC, que a gente começar a buscar esses novos cursos para que venha qualificar o nosso trabalhador aqui. Porque no campo da industrialização, quando os montados da indústria aí, quantas mãos de obra devem importar porque não tinha mão de obra em Dourados? Olha, o seu trabalho vem para nós.
não tem que chamar pessoas de fora, nada contra, mas é uma oportunidade, que é uma oportunidade única, né? No inicial a gente teria. Então precisamos ter essa preocupação. Eu já vim falando isso há tempo, venho cobrando, e que na hora, padre, que a gente conseguir esses cursos que nessa qualificação para os trabalhadores, é lógico que essa mão de obra vai ser valorizada, e haverá também interesse maior para as próprias indústrias virem para cá, porque tem mão de obra. Essa é a verdade. E hoje falta, para muitos segmentos aqui em Dourados, principalmente na questão da construção civil, mão de obra. É uma loucura. São várias empresas as que já existem aqui e outras que estão vindo de fora, que vêm trabalhar aqui e tem uma dificuldade hoje de captar, de conseguir essa mão de obra, porque está faltando, porque é muitas obras que tem Dourados hoje. Graças a Deus é um fator muito positivo. Isso é muito bom, né? Porque a gente percebe que em diversas áreas, às vezes você tem ainda a vaga, mas aí precisa de pessoas qualificadas para aquilo, né? Sim, para você ter uma ideia, salvo engano, acho que o Flávio deve ter esses dados também. Esse mês de março, fechou, dados do CAGED, do Mato Grosso do Sul tem um saldo positivo de 5.152 saldos positivos de emprego. Gerou Dourado, salvo engano, passou de 1.300, acho que 1.388 saldos positivos. Então isso mostra o que eu estou falando. Está muito bom. Agora, se a gente qualificar, vai ser melhor ainda. Essa é a realidade. Eu posso complementar? Sim, Carlos. Exatamente no final de semana passada, em uma outra emissora de rádio, eu fiz uma colocação durante uma entrevista, até foi muito duro com a Prefeitura Municipal, porque me pediram para avaliar os primeiros dias da gestão, e eu disse, olha, eu estou vendo que está fazendo mais do mesmo. E aí eu cobrei, falei, olha, eu acho que nós precisamos de um plano de desenvolvimento econômico, e o município precisa dar uma resposta urgente nesse sentido. E aí, para minha surpresa, a entrevista provocou impactos, e eu fui convocado na quinta-feira para uma reunião na Associação Comercial, e lá estava, para minha alegria, o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é, inclusive, também para minha maior alegria, meu ex-aluno. E aí ele me colocou, olha, a prefeitura tem essa preocupação, tem isso, o que você sugere? Eu disse, olha, para começar um plano de desenvolvimento econômico para o município, a primeira coisa que tem que ter é uma agência local de desenvolvimento econômico. Expliquei como ela deveria ser, etc e tal. E me perguntaram, mas por que isso? Eu falei, olha, porque a prefeitura precisa ser indutora da junção dos esforços, e nós temos aqui forças extremamente competentes. Por exemplo, nós temos em Dourados o privilégio de ser um dos poucos municípios de interior do Brasil que tem todos os organismos implantados do Sistema S. Nós temos todos eles. Nós temos o SESC, o SESI, o Senar, o SEBRAE, o SENAI, nós temos as delegacias de fiscalização e de orientação do Ministério do Trabalho, nós temos todos os organismos da FUNTRAB, da área que gera. Falei, o que nós precisamos é coordenar isso. Por quê? Existe uma pesquisa da instituição Laborar que mostrou que Dourados tem quase 3.000 negócios irregulares, criados da forma mais elementar possível. Então, no meio da pandemia, uns perderam o emprego, os outros já tinham uma situação. Então, hoje tem a senhora que resolveu produzir salgado, tem o cidadão que resolveu produzir no fundo da casa dele móveis planejados, tem o outro que desenvolveu isso, tem o outro. Então, esses negócios todos precisam de assessoria técnica, precisam de crédito, precisam de meios para se formalizar e principalmente de condição de gerar emprego e renda. Os dois que estão aqui sabem melhor do que eu que mais de 62% dos empregos que são gerados nesse país são gerados pelos micros e pequenos negócios. Então, se nós aperfeiçoamos esses negócios que estão aí na informalidade, se nós damos a eles estrutura para crescer e se desenvolverem,
E principalmente se nós damos suporte, se cada negócio desse gerar 2 empregos, nós já estamos falando de quase 10 mil novas oportunidades de empregos. E eu dizia pro secretário, pode ter certeza absoluta, nada gera mais dividendo político para um gestor público do que a geração de emprego e renda. Tudo que as pessoas querem é levantar de manhã cedo e poder dizer assim: senhor, muito obrigado, eu tenho um trabalho, eu tenho como trazer para dentro da minha casa com toda a dignidade possível o pão de cada dia. É isso que as pessoas mais querem. Então, eu fico muito feliz dessa resposta imediata da prefeitura para dizer assim: bom, nós queremos nos movimentar, nós queremos dar essa resposta. E foi muito bem colocado aqui, né? O poder público existe exatamente para produzir essas respostas para a população. Então nós estamos num momento em que essas reflexões precisam ser vistas. E aí me perguntaram assim: mas por que você está tendo essa preocupação se você diz que não tem ambição por cargo político? Falei: bom, eu já fui agraciado por Deus com um tempo extra, né? Eu não era para estar aqui. Se eu já estou aqui e eu já estou cumprindo hora extra, então vamos cumprir essa hora extra com o máximo possível de eficiência. Excelência. Só um pouquinho, padre. Não, complementando aqui as palavras, né, do Geraldo e do Vitor Lante, o que as pessoas querem é bem-estar social. É isso que as pessoas buscam, bem-estar, não é? E o trabalho proporciona bem-estar, porque proporciona renda, proporciona uma satisfação psicofisiológica, não é? E aí, falando um pouco sobre a questão do trabalho, me permita fazer um breve histórico para dizer por que hoje é 1º de maio, comemorado não só no Brasil, não é comemorado só no Brasil, é comemorado em mais de 80 nações, dia 1º de maio, feriado. Porque trabalhadores trabalhavam, isso eu estou falando de 100 anos atrás, trabalhavam cerca de 16, 18, 20 horas por dia. E uma parte desses trabalhadores lá nos Estados Unidos disse: não, peraí, gente, não é possível que a gente trabalhe 16, 18, 20 horas por dia, não, a gente não vai suportar isso daí. Vamos acabar morrendo. E aconteciam, de fato, muitas mortes, muito adoecimento por conta da sobrecarga psicofisiológica no local de trabalho. E aí houve essa manifestação, e aí, num breve resumo, essa manifestação levou a uma mudança de comportamento do setor empresarial e do mundo do trabalho, e a redução de 16 passou para 8 horas. E hoje nós estamos trabalhando 8 horas por dia, em média 8 horas por dia, é o que está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 7º. E 40 horas semanais, antes era 100 horas, 120 horas semanais. Isso proporciona um caos na vida da sociedade, porque você não tem uma sociedade constituída por famílias, né? As pessoas saem e, enfim. E aí nós estamos num local, Dourados, que há uma oferta grande de trabalho, né? Graças ao nosso bom Deus, né? Ao esforço de todos, né? E a falta de mão de obra, especialmente da mão de obra qualificada, mas também a falta de mão de obra produtiva, daquele trabalhador que opera a máquina no frigorífico, que opera a máquina no setor de armazenamento de grãos. Falta mão de obra. Eu estive recentemente no frigorífico, onde o gestor me falou: nós não temos mão de obra. Essa semana, por exemplo, eu vi ali uma pessoa num semáforo, eu disse a ela: você já procurou a Casa do Trabalhador ou procurou o RH de algum frigorífico? Porque eu soube que não falta trabalho, né? Agora, o que precisa? As empresas precisam enxergar o seguinte: como eu tenho pouca mão de obra disponível, no estoque disponível de mão de obra, há pouca gente, o que eu preciso fazer? Reter os que eu tenho. E para reter os que eu tenho, considerando inclusive que eu já investi nesses trabalhadores, eu preciso oferecer para eles não apenas a questão salarial,
Não é só salário que as pessoas vivem, não é só de salário que as pessoas vivem. As pessoas, elas precisam de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Não é possível que o trabalhador exerça atividade num local que expõe esse trabalhador a uma condição de risco acentuado. Né? Em 2020, morreram só no Mato Grosso do Sul, de acidente de trabalho, 46 pessoas. 46 pessoas perderam a vida trabalhando no Mato Grosso do Sul. No Brasil, em torno de 2.000 pessoas morrem por ano. 2.000 e poucas pessoas morrem por ano por acidente de trabalho. E eu sempre digo que o acidente de trabalho, ele é evitável. Ou seja, se você buscar, e a gente faz muita análise de acidente de trabalho, a gente busca analisar aquele acidente para tirar daquela situação informações, para que essas informações, esse conhecimento seja implementado nas outras organizações, para que acidente como aquele não se repita, né? E a gente tem um senso comum hoje no Brasil. O senso comum é que o acidente é sempre culpa do trabalhador. É senso comum. Ou porque ele não usou o EPI, não, aí eu dei o cinto, mas ele não usava o cinto, né? O trabalhador sofreu um acidente com a mão porque botou a mão dentro da zona de prensagem da máquina. Ora, esse é o senso comum, a gente está sempre jogando a responsabilidade em alguém pela ocorrência do acidente. Quando, na verdade, padre, caros ouvintes, a empresa tem que buscar fazer uma adequação do ambiente. Porque é numa desatenção que o trabalhador coloca a mão na zona de prensagem de uma máquina. Ele não colocou ali porque ele quis. É porque ele é humano, como qualquer um de nós aqui. E na desatenção você sofre um acidente. Então o que a empresa precisa é buscar adequar aquele equipamento, colocar alguma medida de proteção no equipamento, para evitar que quando o trabalhador desatento, para que quando essa desatenção se materialize, o ambiente não permita a ocorrência do acidente. O ambiente. Permita-me em um minuto dar um exemplo que ocorreu comigo. Eu estava passando numa calçada ao telefone e falando ao telefone. E um portão basculante, a pessoa entrou com o carro e lá dentro da garagem ela apertou o botão para fechar o portão. O portão basculou e bateu na minha cabeça. E a pessoa disse o seguinte, ainda me brigou comigo, minha cabeça sangrando, eu sofrendo de dor, e a pessoa ainda disse, mas é bem feito, porque agora vocês não prestam mais atenção por onde vocês andam. Ora, mas a atenção, a desatenção é da natureza humana, nós todos somos desatentos em algum momento. O problema ali não está em mim que sou desatento, porque nós somos todos desatentos. O problema está no projeto do portão. Você tem que mudar o projeto do portão. Como é que um portão vai bascular sobre uma calçada? Aí você me tira da jogada, vai vir uma outra pessoa desatenta e vai sofrer o mesmo acidente. Então, as empresas precisam adequar o ambiente de trabalho para que esses acidentes não ocorram e não jogar a responsabilidade sobre o trabalhador. Em regra, esse é o senso comum. Então, olha, para que a gente consiga manter o conjunto de trabalhadores, não basta pagar salário. Hoje você tem que pagar salário, isso é condição básica, mas você tem que oferecer uma condição de trabalho mais adequada. Eu, quando fiscalizei construção em Salvador, na época do boom da construção, sobre as mesas do canteiro de obra onde os trabalhadores almoçavam, havia jarros de flores. E por que havia jarros de flores sobre as mesas num canteiro de obra? Porque aquelas empresas não tinham mão de obra, ou não tinham onde buscar mão de obra. E para reter aquele conjunto de trabalhadores, além de pagar um bom salário, depositar o FGTS, pagar o INSS, tinha sobre as mesas um detalhe, flores sobre as mesas. Ao lado tinha uma mesa de sinuca para o trabalhador jogar sinuca na hora do almoço, descansar, ver uma televisão. Ou seja, as empresas precisam investir também em condições adequadas de trabalho, para não adoecer o seu já escasso trabalhador na nossa região. Isso é muito interessante porque olhar para o trabalhador na sua totalidade, né? E você me fez lembrar agora a psicologia organizacional, que ela tem esse olhar humanizado, né? Não é simplesmente um olhar simplesmente voltado para o âmbito operacional, mas o olhar humanizado para a dimensão do trabalho, né? Então, quando você pega e traz essa abordagem para nós, isso vem ao encontro de tantas outras perspectivas, né? Da economia também, podemos dizer, da gestão que está aí, da própria psicologia. Então, veja, é uma cultura que precisa
ser trabalhada e implantada também nas empresas, né? E propriamente de nós, cidadãos, que estamos aí contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Isso é muito interessante mesmo, né? Muito bem, agora são 8h20. Temos aí então agora mais alguns minutos para nós falarmos um pouco sobre a questão da economia, no que se refere a essa relação de trabalho também, né? E falamos um pouco da tecnologia, da informação que vem em benefício do trabalhador, falamos essa necessidade de falar dessa comissão de desenvolvimento. Acho que isso aqui é um ponto que a gente precisa reforçar, de realmente unir as forças, né? De entender que a fiscalização ela está a serviço, não está ali para tirar o direito de ninguém, muito pelo contrário, né? Mas está ali para contribuir, porque eles têm muito essa visão negativa com relação à fiscalização. Já vem o fiscal, já vem isso e aquilo, né? Isso é muito comum. Então a gente precisa entender que existe um lado humanizador no que se refere à fiscalização, né? O empregador costuma olhar a fiscalização como algo punitivo, né? Ele vai vir para me punir. Isso. Tem mudado um pouco essa perspectiva, e eu sempre digo, quando faço minhas ações fiscais, que o meu propósito ali é agregar valor, ainda que em alguma medida possa gerar algum desconforto, mas é gerar valor naquela organização, para o empresário e para o conjunto de seus trabalhadores, né? Então, na medida do possível, eu vou orientar aquele empregador, né? Dizer para ele muitas vezes: o senhor está investindo recursos desnecessariamente, né? Em determinados procedimentos administrativos que não precisa. Por exemplo, encontrei outro dia no mercado o mercado que fazia audiometria de todos os seus trabalhadores, submetia os trabalhadores à audiometria num ambiente onde não há ruído. Mas se não há ruído naquele ambiente, não faz sentido o trabalhador ser submetido à audiometria, porque afinal de contas o exame médico é para avaliar se ele está apto ou não para exercer uma atividade naquele local, não é? Então não faz sentido você fazer audiometria periodicamente, senão você não tem. Então, para que investir aquele recurso? Um exame audiométrico hoje é caro. Sim. Você tem ali 100 trabalhadores, vezes um exame audiométrico todo mês, todo ano. Caro isso. Então, esses valores todos a gente tem que agregar nas organizações, né? E o papel da fiscalização ele é muito preventivo. Então, a gente, quando, por exemplo, interdita uma máquina ou embarga uma obra, gera um certo desconforto para aquele ambiente. Mas essa medida está sendo adotada para prevenção de um dano. A gente nunca vai saber se haveria o dano, mas a gente está prevenindo o dano, né? E aí, apenas para trazer aqui como informação, apesar da gente ter dito anteriormente aqui, e os companheiros aqui de estúdio colocaram muito bem, a gente aqui vive num cenário de quase pleno emprego. A pandemia tem trazido para alguns setores econômicos, inclusive da nossa região, desemprego, né? Por exemplo, setor de entretenimento, cinema, né? Shows, quem trabalha com shows, os bares e restaurantes tiveram sérios problemas e ainda tem. E aí o governo publicou semana passada 2 medidas provisórias, não é? A 1045, a MP 1045, que já está em vigor, já pode ser implementada pelas organizações, pelas empresas, pelos trabalhadores, que a 1045 ela adota um novo programa de emergência de manutenção do emprego e da renda. Então, essa MP permite a você, empresário que está sofrendo na pandemia, reduzir a jornada do conjunto de seus trabalhadores em 25%, 50%, até 75%. E essa diferença será paga pelo governo. Né? Então, se você recurso do FAT. Isso, se você reduz em 50% a jornada dos seus trabalhadores, porque você não está precisando, em função da demanda ter diminuído, você reduz a jornada em 50%. E o governo paga esses 50% do salário do trabalhador, né? Com base no valor do seguro-desemprego. Você pode, inclusive, suspender o contrato de trabalho do trabalhador, ou seja, 100%, e o governo vai pagar com base no valor do seguro-desemprego. Aí todos os detalhes, padre, caro ouvinte, estão na MP 1045. E também tem uma outra MP, que é a 1046, que também foi publicada na mesma data, que são medidas que flexibilizam a legislação do trabalho.
Permite, por exemplo, as pessoas trabalharem de casa, o teletrabalho, permite a flexibilização na jornada, permite antecipar férias, permite a você, empresário, conceder férias coletivas, permite o banco de horas, enfim, tem lá na medida, na MP 1046, várias medidas que você, empregador, que está passando por alguma dificuldade e pensa em demitir os seus trabalhadores, não demita os seus trabalhadores antes de ler a MP 1046, não encerre as suas atividades antes de ver a MP 1045, porque elas proporcionam, muitas vezes você tem 2, 3, 5, 100 trabalhadores, você não quer perder nenhum deles. Afinal de contas, eles são o que você tem de mais relevante na sua organização. Dê uma lida nessas duas MPs, é uma coisa extremamente simples. Você mesmo pode entrar lá no gov.br, www.gov.br, e entrar e fazer um acordo. É bem simples, é amigável, o sistema é amigável. E aí você vai manter a sua empresa minimamente estável ali para passar essa turbulência. E mantém o quadro de funcionários. Mas aí nós precisaríamos ter uma agência de desenvolvimento econômico para poder ter condição de pegar o micro, o pequeno empresário e mostrar para ele, olha, a legislação é assim, isso funciona assim, porque veja, eu opero muito dentro dessa área e eu vejo a dificuldade que o pequeno empresário tem. Falaram para ele que o governo ia ajudar ele com os recursos do Pronamp. E aí ele te pergunta, mas como é que eu me cadastro a isso? Porque eu vou no banco, primeiro eu já tenho uma dificuldade imensa de entrar no banco. É porque não querem que eu vá no banco. Aí eu chego para falar com o gerente e olha, eu preciso do recurso do Pronamp. Ah, mas você não tem bom score comigo, você não tem boa reciprocidade, você não tem isso, logo o banco não tem interesse em emprestar o dinheiro para você. Então, você já tem aí um erro tácito, né, de deixar esse projeto, de deixar este programa sendo gerido pelos bancos. Isso deveria, e aí esse erro é do governo federal, e esse programa deveria ser gerido pelas prefeituras municipais através de cooperativas de crédito local, através de elementos de microcrédito local. Então ele tem essa dificuldade de acesso ao mecanismo de crédito, porque ele precisa de um socorro nesse momento. E aí eu dizia para o secretário, eu vou te dar um exemplo prático. O maior problema que as micro e pequenas empresas enfrentaram no início de 2021 foi a questão do aluguel. Por quê? Porque de maneira muito errônea, né, a justiça incorporou e as imobiliárias pegaram carona e colocaram lá, reajuste pelo IGPM. De todos os índices de inflação, o IGPM é o mais suscetível às movimentações financeiras internacionais. Qual foi o resultado? Para uma inflação de 5,26 em 2020, o IGPM deu 24,32. Agora, como é que eu, no momento de pandemia, com o meu negócio sofrendo sérias restrições de atuação, vou pagar 24% de reajuste no meu aluguel? E aí, os empresários, o cidadão da lojinha aqui da frente, o outro dali e tal, se viram sozinhos. E aí, em cidades que tem esse programa de desenvolvimento instalado, como Joinville, Maringá, Cascavel, Joaçaba, São Francisco do Sul, o que acontece? A Agência de Desenvolvimento Econômico instou, junto com a Justiça, uma mediação junto às empresas imobiliárias, aos locadores, para dizer assim, moçada, é o momento de subir 24%, porque não há como se suportar isso. Nós vamos precisar, né, de um entendimento aqui, porque as coisas precisam ser ajustadas. Então, eu sinto, como economista, que o governo federal faz coisas extraordinárias, legisla, organiza, mas ele tem pouca eficiência quando isso precisa ser implementado lá na ponta, porque a gente não tem mecanismos
dessa decisão chegar no micro, no pequeno, no empresário de bairro, no cidadão que precisa desse aporte. E é um momento, padre, que isso precisa ser visto, porque nós estamos passando por uma transformação extremamente perigosa. A moçada que tem aí 13, 14, 15, 16, 18 anos, aprendeu a comprar até pensamento por internet, né? E eles falam, não, eu não vou comprar mais nada em loja física, eu faço transação. Meu genro me fala isso. Não, eu faço tudo no celular, eu faço tudo nisso, eu faço tudo naquilo. Aí esses dias eu perguntei para ele assim, beleza, quando teu filho tiver em idade de trabalhar, você vai na Amazon pedir emprego para ele? Mas por que você está me perguntando isso? Falei, porque na medida em que você deixa de comprar na loja do bairro, na medida em que você deixa de fazer circular dinheiro no comércio local, essa loja não vai existir mais no futuro. E aí, quem é que vai dar emprego pro teu filho? Quem é que vai permitir que esse pequeno negócio aqui funcione? Então, eu acho que nós vamos ter que chegar num momento em que o poder público vai ter que ter esse engajamento com a sociedade, dizer assim, ó, nós temos uma fundação, nós temos uma estrutura que agrega, nós vamos precisar usar os espaços das associações de bairro, das igrejas, não sei o quê, para nós fazermos feiras comunitárias, feiras locais, nós temos que fomentar de novo o pequeno negócio do nosso derredor, porque nós temos que reagir a essa tendência, porque senão, eu compro tudo da loja não sei o que lá de Hong Kong. Que lindo. Só que, e aí? Né? Haverá de ter uma rearrumação, né, no mundo do trabalho, na relação de consumo, né? Haverá de ter uma rearrumação, um período de transição, porque não dá para você dizer para um jovem de 12, 13 anos, 14 anos, para ele não usar o site da Amazon. Ele vai usar, é como dizer, baixar um decreto aqui hoje e dizer assim, hoje aqui em Dourados ninguém mais usa o Google. Vai usar, porque as palavras por si só não mudam as coisas, né? Então não adianta um decreto dizendo, está proibido assistir Netflix, vai usar, vai assistir. Então o que a gente precisa? De um período de transição. E aí você coloca muito bem que o Estado como um todo, a coisa pública, ela precisa criar essa transição entre a gente que estava acostumado em ler o livro físico e os nossos filhos que estão acostumados a ler o livro digital, né? Então o Estado tem um papel importantíssimo, que é fazer esta transição, porque ela virá, quer queiramos ou não, virá, esse momento vai vir, né? Você paga passando o celular, o relógio na máquina. Hoje você não paga mais com dinheiro, você paga passando o relógio na máquina, né? Mas isso vai chegar, aliás, já chegou, né? Embora, aí só para fazer uma ressalva, que o Vitorati disse da dificuldade, né, da implementação de alguns programas do governo, neste caso da MP 1045 e do 1046, é relativamente simples. Você, empresário, e você, trabalhador, tem que fazer um acordo individual entre vocês aí, porque, frise-se, essas duas medidas provisórias, elas têm um propósito, a manutenção do emprego e da renda. Para isso ela precisa flexibilizar algumas coisas, ajustar algumas coisas ali. E este ajuste pode ser feito de forma extremamente simples. Se você não quer contratar não quer pedir o seu contador para fazer, vai você mesmo, senta aí agora na sua casa, hoje é feriado, você está em sua casa, senta aí na frente do computador, relaciona seus trabalhadores e escolhe qual é, com um botão, você vai escolher qual é o programa que você quer. Reduzir 25, 50, 75, 70, você quer reduzir, você quer suspender o contrato, você escolhe que o governo vai pagar. Então, neste caso, a gente não pode reclamar de dificuldade. Sim. É extremamente simples. Vou falar outra questão das medidas aí, mas digamos assim, feito isso aí, na hora de se retomar, cabe essa medida, na hora de se retomar, qual que é o procedimento que o empregador tem que fazer junto ao trabalhador para voltar ao trabalho? Que tem a questão de documentação, né? Esse contrato ele pode ser feito por até 120 dias. A medida é do dia 28 de abril, então ele tem 4 meses para fazer. Na medida em que o tempo vai passando,
o final é fixo lá na frente, então você vai diminuindo o tempo que você pode fazer. Então, dia 28, se você tivesse feito, você podia fazer por 120 dias, 4 meses. Se você vai fazer 28 de maio, você só pode fazer 90 dias, porque o termo final acabou, é 28 de maio. E aí você faz você pode fazer por 30 dias, você pode fazer por 60 dias, e você pode inclusive prorrogar. Se você, não, vou fazer só 30 dias. Venceu, 2 dias depois você já assume tudo de novo na sua empresa tacitamente, ou seja, automaticamente. É tudo muito simples, né? É só que a gente sente que o micro, o pequeno, primeiro que ele não lê, ele ouve a informação que chega para ele através do rádio, da televisão, e aí, se você tem esse organismo que facilita a vida dele, ele vai lá e pergunta, como é que eu faço? Porque o que eu mais respondo quando eu chego numa empresa, ele me pergunta, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Mas a lei, não, mas como é que é? Como é que é na prática? Então é essa coisa de a gente mastigar a informação, de a gente transformar isso em prática operacional. Por quê? A minha grande preocupação é que, embora nós estejamos no município em franco processo de evolução econômica, nós precisamos fazer uma transição importante que a escola não fez, que é colocar quem tem menos instrução, que é colocar quem teve menos acesso à informação dentro dessa nova realidade que exige que você tenha um acesso quase limitado à informação. Então esse é um papel que inclusive eu acho que cabe daqui por diante até as igrejas, a outros organismos começar a dizer, escuta, nós vamos ter que começar a criar alguns cursos, nós vamos ter que começar a criar algumas situações de aproximação disso, porque veja, existe um hiato entre a empresa que precisa de determinada mão de obra e um conjunto de trabalhadores potenciais que estão aí vagando. Por quê? Porque ele não se qualificou. E ele não se qualificou porque às vezes ele não tem nem como buscar isso. Ele não tem nem como se informar que existe essa possibilidade. Então, acho que nós, nesse momento da pandemia, ela criou essa possibilidade visível de que nós precisamos encurtar caminhos, de que nós precisamos achar, através dos meios disponíveis na sociedade, como é que a gente pode fazer isso. E eu me preocupo, como educador, como professor, em como é que a escola vai usar esse período de pandemia, porque essa discussão ainda não está posta, para nós modernizarmos o ensino, para que o ensino também dê respostas a esse momento. Essa é uma discussão que precisa ser travada e que infelizmente ainda não está posta, que infelizmente ainda não está sendo trabalhada. Tomara que no próximo programa a gente pode vir aqui falar um pouco sobre essa agência de desenvolvimento, né? Porque eu penso que tudo isso proporciona a gente fazer essas reflexões, né? Momentos como esse, eu penso que contribui muito para a reflexão dos nossos ouvintes, né? Nós aprendemos muita coisa hoje aqui de manhã, né? Eu acho que essa iniciativa da Rádio Coração, de trazer vocês hoje aqui nesse dia tão significativo, para falar da relação de trabalho, para falar da importância da tecnologia, para falar da importância da praticidade, para falar da importância da dignidade do trabalhador, da fiscalização, tendo em vista sempre a questão da prevenção, dos meios que tem aí para você se engajar no mercado de trabalho. Então eu penso que tudo isso é fundamental para que a gente consiga gerar uma nova cultura, né? Esses dias eu escrevi um artigo para uma revista e falava que dos escombros da pandemia a gente é capaz de gerar uma nova cultura, uma nova sociedade, né? Então vamos fazer desse limão uma limonada, né? Então quando o Dr. Arthur fala um pouco dessa simplificação do sistema, isso é uma questão fundamental para que a gente consiga, para que a máquina ela possa funcionar, né? E aí você vem trazendo os dados, a simplificação, né, as leis, a gestão, os aplicativos que aí existem. Então tudo isso contribui para que a gente dê um salto qualitativo no que se refere ao índice de desenvolvimento do nosso estado. Então, muitas vezes a gente pensa global, mas às vezes quer pensar o local ali, né? Então esse aqui é um dos grandes desafios que a gente
tenho percebido através das falas de vocês, e também no âmbito onde nós estamos inseridos, de valorizar o local. Eu estou ali no meu bairro, então eu vou comprar no meu bairro. Eu estou aqui, então, essa questão. O Papa Francisco, ele falava algo muito interessante na Fratelli Tutti, né? Sobre essa questão da amizade social, enfim, de se valorizar a identidade do local. Então, quando vocês trazem esses pontos aqui, eu vejo como que está em sintonia com os documentos que o Papa Francisco ele aborda e nos apresentou aí também, né? Então, aí que está o caminho, né? A mensagem que o Papa Francisco, no seu pontificado, vem nos apresentar com o ano de São José, né? Que ele inaugurou, e também com a Laudato Si, a preocupação com a ecologia, de uma fé realmente que olha para essa realidade, para os desafios socioeconômicos e culturais, e provoca esse diálogo, né? Às vezes a falta de comunicação, ela gera situações muito difíceis, né? Então, quando a gente coloca aqui para sentar um economista, um gestor da Casa do Trabalhador, um auditor, puxa, que legal, né? De uma riqueza assim tremenda. Então, a mensagem evangélica, e até digo, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, é da gente provocar esses encontros de diálogo, de crescimento, né? Quanta coisa que eu mesmo aprendi hoje aqui ouvindo você. Então, é essa troca, né? Porque se a gente se fecha no nosso mundo, a coisa não gira. Mas quando a gente se coloca na roda e conversa, bate um papo sério, bacana e profundo, com conhecimento, com competência que vocês demonstraram aqui hoje, isso é de uma contribuição imensa para nós hoje e para as futuras gerações também, né? Então, assim, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Nós estamos direto para o terceiro bloco, né, sem ao intervalo. E agora eu gostaria que vocês deixassem aí as suas palavras finais, as considerações finais, dado que poderia fazer um outro bloco só sobre esse tema também, né? Outro programa, né? Ou ter só um programa só sobre isso, né? Muito bem. Bem, então eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, parabenizar a produção aqui do programa, parabenizar a condução do programa aqui na pessoa do Padre Fernando e toda a sua equipe, né? Programa espetacular, maravilhoso. Eu aprendi muito aqui também hoje. Eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes também devem estar com essa mesma sensação de que valeu a pena acordar cedo e sintonizar a Rádio FM 95.7, a Rádio Coração, para a gente ouvir e debater um pouco sobre esse tema tão relevante, num dia simbolicamente tão importante para todos nós, que é o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Agora eu só gostaria de, para concluir a minha fala, quando eu disse que você hoje resolve tudo lá no aplicativo, né? Seja o seguro-desemprego, o recurso e tal. Se você, trabalhador, eventualmente tiver com alguma dificuldade na solução do problema, você pode encaminhar um e-mail para a gente. Porque se você for lá na Ponta Porã, onde o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, funciona, está fechado em função da pandemia. Mas nós estamos resolvendo tudo aquilo que você fazia lá por e-mail, né? Então, se você tiver como anotar, o e-mail é GRT, G de gato, R de rato e T de tatu, grt.dourados@economia.gov.br. Manda um e-mail para nós dizendo qual é o seu problema e em até 24 horas nós daremos uma resposta para você. E queira Deus que seja uma resposta apontando a solução do teu problema. Um forte abraço, obrigado aos companheiros aqui, ao Geraldo Salles, ao Vitor Arte e ao Padre mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço a todos. Padre, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar nessa manhã, falando aqui, dando alguns conhecimentos, e parabenizo o senhor por esse programa, né, com a sua equipe, eu acho que é de sua importância, e dizer que a questão do trabalhador, só um pouquinho, que eu acabei falando, o meu sonho que eu tenho, Carlos e Flávio, e os ouvintes que estão ouvindo, era ver, de repente, os planos de saúde inseridos para a empresa privada, para que possa passar isso para os trabalhadores, para que a gente possa depender só do SUS. Eu acho que está na hora da gente buscar junto nas bancadas federais aí algum entendimento para que possamos, de repente, diminuir alguns encargos
ao empregador para que isso seja repassado a um plano de saúde para o trabalhador. Plano laboral, cara, de repente, já foi uma coisa que seria ajudar em muito, já pagava toda a saúde e a pessoa, o trabalhador e sua família teria uma saúde de qualidade. Um abraço a todos, um bom final de semana, que Deus esteja com todos. Eu também quero aproveitar as palavras do Geraldo, perdão, não lembro o nome, do Flávio, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, agradecer o convite e dizer que mais do que nunca, né, as palavras que a igreja já colocava na encíclica Laborem Exercem, que já tem um certo tempo de existência, dizendo da dignidade do trabalho, essas palavras se fazem mais importante hoje do que nunca, né? Porque a gente sabe que o trabalho não é só um fator de geração de renda, não é só um fator de colocação da sobrevivência econômica dentro de casa, mas é um fator de dignidade, é um fator de construção do ser humano. Então eu fico muito feliz de estar nesse dia tão especial, nessa casa tão especial, nessa emissora de rádio que faz um trabalho tão edificante em Dourados e região, e dizer a todos os trabalhadores que eu estou nesse momento transmitindo a todos eles os meus respeitos, o meu carinho, e dizer que o país realmente precisa do trabalho de todos para que a gente construa uma sociedade mais justa, uma sociedade que realmente sirva aos propósitos do porquê que ela existe. O meu bom dia, o meu muito obrigado e o meu sincero respeito a todos os trabalhadores, não só do país, como do planeta. Muito bem, agradeço imensamente a participação de todos vocês, os nossos convidados que aqui vieram, que de maneira muito competente, profunda, todos os três contribuíram de maneira muito significativa para a nossa reflexão nesta manhã. E eu quero que esse programa é uma homenagem para todos os trabalhadores, a todos aqueles que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna, né? Então hoje, dia de São José Operário, eu convido vocês nesse momento a encerrar esse programa com uma oração a São José e também uma bênção, pedindo a ele a sua intercessão por aqueles que nesse momento estão empregados, mas também, sobretudo, aqueles que estão desempregados, e que os nossos governantes possam encontrar meios eficazes para qualificar as pessoas e assim atender às suas necessidades e assim juntos construirmos e lutarmos pela dignidade da pessoa humana. São José trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José trabalhador, rogai por todos que estão em crise financeira. São José trabalhador, rogai em particular por todas as causas que nesse momento nós vos apresentamos. Senhor Jesus, o trabalho dignifica o ser humano e já na criação é algo pensado e abençoado como sustento da vida humana. Senhor Jesus, enquanto estiveste neste mundo, foste um humilde carpinteiro, foste compassivo e misericordioso com os pobres, excluídos e necessitados. Por isso, Senhor, por intercessão de São José, olhai com especial atenção os que hoje mais sofrem e necessitam. Senhor, nós cremos na tua promessa, que ao bater a porta será aberta, e por isso rogamos que no mundo inteiro, e em especial no Brasil, por intercessão de São José trabalhador, as decisões políticas e sociais ajudem os trabalhadores a serem mantidos no seu trabalho. São José provedor, São José defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todos possam ter o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde e proteção. Ilumina, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores, que sejam compassivos e tomem decisões acertadas para o negócio e também para a sociedade. Amparai, Senhor, todos os trabalhadores, autônomos, com ou sem carteira assinada, empreendedores, donos de pequenas, médias e grandes empresas. São José trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José trabalhador, rogai por todos que estão em crise financeira. São José trabalhador,
rogai em particular por esta causa que novamente nos apresentamos no silêncio do nosso coração. Senhor, eu confio na tua graça. Senhor, eu confio no teu poder. Amém. Amém. São José Operário, rogai por nós. Um grande abraço e que Deus abençoe todos nós. Amém. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, nós pra ir, nós pra voltar.